Oi, alunos! Prontos para mais uma aula de geografia? Vamos iniciar essa semana com um novo conteúdo. Então, eu espero que vocês sigam o nosso combinado de preparar o cantinho, pegar o seu material e se concentrar, certo? Para que você possa assimilar o conteúdo, compreender o que está sendo explicado e ter um bom desenvolvimento de aprendizagem. Então, vamos lá comigo. Sigam-me. Para iniciar nossa aula, eu trouxe essa imagem. O que é que vocês conseguem ver nessa imagem? Vamos tentar decifrar? Nós vemos aí dois adultos e uma criança com algumas bagagens, né? Olha só, aqui eram as malas deles. O que será que eles estão fazendo? Eles estão saindo de algum lugar, né? Mas a expressão no rosto deles é uma expressão de felicidade ou de tristeza? Eles estão com a expressão de tristeza, não é isso? Então, eles estão saindo desse lugar, que provavelmente seja o lugar onde eles moravam, o lugar em que eles gostavam de viver. E eles estão saindo daí. Aqui ao fundo, nós conseguimos perceber uma máquina e um caminhão. Isso significa dizer que, com a chegada dessas tecnologias para o campo, as pessoas do campo começaram a se mudar, a sair do campo para as cidades. O trabalho que elas faziam braçalmente, né, o trabalho manual, começou a ser substituído pelo trabalho, né, de máquinas e equipamentos mais modernos, mais tecnológicos. Então, essas pessoas começaram a ficar desempregadas e aí saíam em busca de novas oportunidades de trabalho. E nessa busca, elas passam por alguns problemas. Problemas esses que são bem evidentes hoje nas grandes cidades. Para isso, eu vou pedir que vocês peguem o livro de geografia, vocês já estão com o livro em mãos, e abram na página 82. Nós vamos iniciar nossa aula pela página 82, onde vai falar sobre a população urbana e as migrações internas no Brasil. Vamos compreender como a população urbana é formada e o que foram essas migrações internas que aconteceram no Brasil. Prestem atenção. Pronto. Junto comigo, aí no livro, na página 82, eu peço que vocês acompanhem essa leitura. Vamos fazer uma leitura compartilhada agora. A população urbana e as migrações internas no Brasil. No Brasil, entre as décadas de 1960 e 1980, houve um grande movimento migratório, no qual muitas pessoas deixaram o campo para viver nas cidades. E esse processo ficou conhecido como êxodo rural. Êxodo quer dizer saída. Então, a saída do meio rural. O êxodo rural foi um processo que aconteceu entre as décadas de 1960 e 1980, em que muitas pessoas deixaram o campo e foram embora, foram viver nas cidades. Isso aconteceu devido aos avanços tecnológicos que começaram a chegar no campo e aí começou a substituir o trabalho humano, o trabalho braçal, por trabalho de máquinas. Essas máquinas começaram a tomar o lugar, o trabalho de pessoas. E essas pessoas, então, começaram a sair do campo para a cidade em busca de uma melhor qualidade de vida. Nesse caminho, nesse processo, né, nessa ida, nessa chegada nas cidades,
muitos problemas começam a surgir. Mas nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Nesse momento, nós vamos falar sobre o êxodo rural, que foram as migrações internas no Brasil, a saída do campo para a cidade. Observem aí, na página ainda na página 82, esse esquema aqui, esse gráfico, é o mesmo que nós temos aqui no quadro. Nesse gráfico aqui, nós temos representado a população rural e urbana do Brasil no período de 1940 a 2000. Num gráfico que está no livro, vocês têm essas informações, porém com uma diferença de tempo. Elas estão distribuídas de 1940 a 2015. Vamos ver aqui, nós podemos ver aqui nesse gráfico, que essa parte aqui em azul representa a população urbana. E essa parte em vermelho representa a população rural. Olha só, note que na década de 1940, a população rural era bem maior que a população urbana. Porém, com o passar dos anos, como eu havia explicado, com o surgimento de tecnologias, com a chegada das tecnologias no campo, o trabalho humano começou a ser substituído por máquinas e as pessoas começaram a deixar as suas terras, suas casas lá no campo e ir em direção às cidades. E aí nós conseguimos observar no gráfico essa representação em que mostra o crescimento da população urbana e a decadência da população rural. Olha só, enquanto que na década de 1940, nesse gráfico, aqui está representada a população urbana. Olha só a diferença entre população urbana e rural. Note que essa setinha do gráfico, ela vai subindo, enquanto a outra vai descendo. Essa que vai subindo significa dizer que a população urbana cresceu, enquanto a população rural, ela diminuiu. Vocês podem observar aqui, a população urbana cresceu e a rural diminuiu. Nós podemos notar esse acelerado crescimento na população urbana nas décadas de 1960 e 1970. Nessas décadas, a população começou a crescer nas cidades. E o que é que aconteceu com isso? As cidades começaram a receber muitas pessoas e não tinham a estrutura adequada para que pudesse fornecer todos os serviços da qual essas pessoas necessitavam. Vamos ver aqui. Olha aqui um desenho que representa essa saída aqui do homem do campo para a cidade, né? Ele é principalmente da região Nordeste, onde a seca prevalecia bastante, onde a seca prevalece. As pessoas começam a deixar essa situação de pobreza, né? Onde há seca, onde há falta de emprego, e parte para a cidade grande. Veja só aqui, olha, no pensamento nesse desenho aqui desse homem, olha o pensamento dele. Ele ia ver a chuva, bastante chuva, e ele ia ver que ele se via trabalhando, né, em uma empresa, olha só, de capacete, ele já se via trabalhando em uma empresa. Então, assim, o sonho de ir em busca de uma vida melhor, o sonho de ir em busca de um trabalho melhor, de prestações de serviço melhor, faz com que essas pessoas saiam, deixem o campo, deixem o Nordeste, né? Isso aconteceu muito na década lá de 1960, 1970. Essas pessoas começaram a deixar o seu local de origem para partir em busca dos seus sonhos,
para partir em busca de uma melhor qualidade de vida. Olha aqui, esse homenzinho, ele está andando, né, em uma estrada com apenas uma mala, uma bagagenzinha, e aqui na placa temos o nome cidade, mas ele não imagina com que ele vai se deparar quando chegar na cidade. Ele vai se deparar com diversos problemas, olha só, como a falta de moradia, a falta de saneamento básico, a falta de prestação de serviços essenciais como educação, saúde. Então ele sai em busca do sonho, ele segue, ele quer seguir seu caminho em busca do seu sonho e acaba encontrando diversas dificuldades. Agora eu vou pedir que vocês abram o livro na página 85. Nós vamos falar sobre o crescimento acelerado das cidades brasileiras. Podem acompanhar aí na página 85 a leitura junto comigo. Olha aqui. O acelerado crescimento urbano de várias cidades brasileiras não foi acompanhado pela ampliação de infraestrutura básica, como saneamento, saúde, educação e transporte. As cidades começaram a crescer de forma acelerada, porém, né, ela não foi, a sua infraestrutura básica não acompanhou da maneira que deveria esse crescimento. E aí o que é que acontece? Uma série de problemas surgem nas grandes cidades, ocasionadas pelo crescimento de forma acelerada e sem uma estrutura. Podemos ver aqui. Então, esse acelerado crescimento das cidades, juntamente com a falta de estrutura para receber toda essa população, ocasionou em vários problemas sociais. Nós podemos ver aqui nessas fotografias, como a falta de moradia ou construções inadequadas, falta de saneamento básico ou de prestação de serviços de qualidade, como a coleta de lixo. Nós podemos ver que muito lixo entulhado na rua. Nós podemos ver que também um congestionamento, um dos problemas ocasionados pelo crescimento acelerado das cidades. Então, esses são problemas que são originários de uma falta de estrutura básica, de uma infraestrutura, né, onde possa atender toda a população e possa ocorrer de maneira em que a cidade venha a ser organizada, certo? Olha aqui. Muitas cidades passaram a apresentar problemas como desemprego, falta de moradia, criação de favelas e ocupação de terrenos irregulares. É o que nós vemos aqui. Pessoas em uma fila em busca de emprego. E aqui, construções em terrenos irregulares. Terrenos onde não pode se construir, né, por falta de um estudo, por falta de um planejamento para a construção. E aí as pessoas acabam utilizando esses terrenos, acabam construindo suas casas aqui. Porém, alguns problemas podem acontecer e prejudicar a vida das pessoas que moram nesse tipo de construção, nesse tipo de lugar. Olha aqui outro problema. Serviços básicos como transporte, saúde, saneamento, que é água encanada, esgoto, coleta de lixo, tornaram-se precários, ou seja, não sendo suficientes para atender toda a população. Então, o ritmo acelerado de crescimento das cidades trouxe com ele também sérios problemas de estrutura básica para uma cidade, como, né, a falta de saneamento, né, a falta de moradia, a falta de emprego. Outros problemas originários
desse êxodo rural, dessa saída do campo para a cidade, desse crescimento acelerado de forma desorganizada das cidades, são os congestionamentos no trânsito e a poluição dos rios e do ar, né? Que são problemas que atingem muitas cidades brasileiras e acabam prejudicando bastante a vida das pessoas que vivem aqui. Como, por exemplo, os grandes congestionamentos. Essas cidades grandes, por ter uma grande população, ela tem o maior número de automóveis, maior número de veículos, e aí acabam gerando filas gigantescas no trânsito, né? Acaba atrasando o horário de chegada ao trabalho e acaba trazendo vários prejuízos às pessoas, tanto à saúde física, à saúde mental das pessoas, como prejuízos no setor social, né? A poluição dos rios, a poluição do ar. A maior parte das indústrias, elas estão concentradas nessas cidades grandes. E as indústrias acabam depositando os seus dejetos, os seus esgotos nos rios, nos córregos. Acabam lançando sua fumaça poluída, muitas vezes sem tratamento algum, no ar, né, na atmosfera. E isso ocasiona sérios problemas para a população dessas cidades, né? Esses problemas afetam diversos setores da sociedade. E aí traz problemas, né? Problemas de saúde, problemas que podem prejudicar bastante a vida das pessoas. Então, esse êxodo rural, essa saída em massa do campo para a cidade em busca de uma melhor qualidade de vida, acabou transformando a vida das cidades, né? Fez com que essa população crescesse de forma acelerada e que muitos problemas se originassem aí. Muitos problemas hoje afetam, né? As cidades são afetadas por muitos problemas como esse, devido ao grande crescimento, ao crescimento totalmente acelerado e desorganizado dessas cidades. Concluindo essa parte, né, desse crescimento acelerado, nós vamos ver um pouquinho que as cidades elas podem ser diferentes, elas podem ser, né, organizadas de maneira diferentes. Eu peço que vocês abram o livro agora na página 92 e nós vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças, as diferentes cidades, né? Nem todas as cidades são iguais, cada uma tem uma forma de se organizar, cada uma tem uma estrutura diferente. Existem cidades em que existem municípios em que a zona rural é maior do que a cidade, e aí essas cidades elas se organizam de uma forma. Existem cidades grandes, onde tem um comércio grande, serviços de prestação, atividades de prestação de serviço grande, que atende outras cidades menores, né? Mas, por outro lado, existem cidades menores, onde a vida é mais calma, a vida é mais pacata, e onde precisa de serviços que são ofertados por essas cidades maiores. Vamos ler aqui, aí na página 92, vocês podem ir acompanhando junto comigo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para que fique fácil de compreender. Bem aqui, olha. Aqui na página 92. Vamos realizar aqui no início a leitura. Só nessa parte aqui. Vocês podem ir acompanhando junto comigo. As cidades se diferenciam por vários aspectos, como a área que ocupam, os tipos de construção que abrigam, as atividades econômicas que desenvolvem e os serviços que oferecem. Além disso, as cidades também se tornam diferentes umas das outras por seu número de habitantes. Então, como nós vimos aqui agora, existem cidades que se diferenciam por vários aspectos, né? E um dos aspectos também que diferenciam as cidades são o número de habitantes, né? Existem cidades que têm o maior número de habitantes, enquanto outras existem em menor número, né? Esse número de habitantes é bem menor. Isso tudo vai depender dos serviços que são ofertados por essas cidades. Se essa cidade oferta serviços de comércio, se tem um comércio maior, onde tem a possibilidade de ter mais chances de trabalho, ou se o comércio é pequeno. Então, tudo isso, né, vai afetar para a estrutura populacional de uma cidade. Olha aqui, vamos falar um pouquinho sobre cidades grandes, como são essas cidades grandes, né? As grandes cidades, vocês podem acompanhar junto comigo a leitura exatamente nesse trecho, aí na página 92. As grandes cidades costumam ter uma população numerosa e seus habitantes contam com mais recursos
de infraestrutura, como transporte, comunicação e assistência médico-hospitalar. Além disso, costumam atender em vários outros aspectos a população das cidades menores próximas, já que possui maior variedade de estabelecimentos comerciais e prestação de serviços, oferecendo assim mais vagas de emprego. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Que as grandes cidades, elas costumam, né? As grandes cidades, ela tem um maior comércio, ela costuma oferecer mais vagas de emprego. Então, as pessoas acabam, às vezes, deixando essas cidades menores para ir morar nas cidades grandes. Outras apenas se utilizam, né, dos serviços prestados nessas cidades. Vão até essas cidades em busca de serviços, como médico, atendimento médico. Por exemplo, sai de uma cidade menor para ir fazer faculdade em uma cidade maior, né? Às vezes o comércio precisa comprar algo que não vende na cidade menor. Então, as cidades grandes, elas são estruturadas dessa forma. Aí nós podemos ver aqui, nesse desenho, né, prédios. Nós podemos ver aqui prédios, podemos ver aqui avenidas, né? Esse trem aqui, né? E no caso, esses serviços aqui são prestados nessa cidade, né? Aliás, essa estrutura é característica de uma cidade grande, né? E aí nessa cidade se presta, né, serviços maiores, né? Mais opções de serviços para a população e acaba atendendo muitas vezes a população das cidades menores. Olha aqui, vamos ver aqui 4 fotografias de cidades grandes. Olha esse daqui, onde tem indústrias, né? E tem aqui fábricas. Essas fábricas, elas costumam ofertar bastante trabalho, bastante emprego, e as pessoas costumam sair das cidades menores para vir trabalhar nas cidades maiores por conta disso, pela maior oferta de emprego. Olha aqui as construções. Uma coisa que é bastante característica das cidades grandes são prédios, né? Edifícios, é a construção vertical, né? Por ser uma cidade grande e ter uma população muito grande, precisa de bastante espaço para construções e acaba se construindo prédios, bastante prédios. Olha aqui também essa outra cidade aqui, a cidade de Salvador, né? Uma cidade grande que acaba atendendo as cidades menores que ficam no entorno dela. Olha aqui a área comercial, uma área comercial de uma cidade grande, né, que acaba atendendo pessoas de cidades menores que ficam ali no entorno, que ficam ali próximas dela. No caso da cidade de Salvador, ela pode atender pessoas de cidades menores, né, como para o turismo, para se realizar o turismo, já que ela tem muitas praias, muitos pontos turísticos. E já essa daqui atende, né, para o comércio. Muitas pessoas procuram esse lugar, que no caso é o Brás, na cidade de São Paulo, uma área comercial bastante grande, que recebe pessoas do Brasil inteiro para fazer compras. E aí atende às cidades menores, certo? E agora nós vamos falar sobre as cidades menores, suas características, como elas se organizam. Olha aqui esse desenho, representando a cidade menor. Uma cidade mais calma, mais pacata, né? É uma cidade com menos construções do que a cidade grande. As construções são diferentes também. Aqui nós não vemos prédios muito grandes, bonitos. Nós vemos casas mais simples, casas menores, né? Construções mais simples se comparado às cidades grandes. Então, as cidades menores, vocês podem acompanhar aí na página 93, nesse trecho aqui. As cidades menores possuem menos habitantes que as cidades grandes e muitas vezes dependem das cidades maiores para ter acesso a produtos e serviços, como saúde, instituição de ensino, área de lazer e outras atividades. Então, as cidades menores, elas acabam dependendo muito, e muitas vezes, das cidades maiores, né, para atender na prestação de serviços, como eu mostrei anteriormente. Uma região lá da cidade de São Paulo, onde tem um comércio muito grande e acaba atendendo a população de cidades menores. Nós vimos a cidade de Salvador, né, onde tem vários pontos turísticos, muitas praias, que acaba atendendo também essa população que fica ali nas cidades menores ao entorno, né, em volta da cidade de Salvador. Então, as cidades menores, elas são
diferentes das maiores, elas se estruturam de forma diferente. Olha aqui, algumas fotografias de cidades consideradas menores, né? Existem cidades menores que têm também, né, um comércio muito grande, que tem indústrias, né? Mas elas não deixam de ser cidades pequenas, cidades menores, se comparadas aos grandes centros urbanos, como as capitais, como São Paulo, Salvador, né? Olha aqui, nós temos aqui, olha, alguns prédios, né? Não como são em tamanho, em quantidade, como são lá nas cidades maiores. E nós vemos aqui uma cidade bem menorzinha mesmo, né? Uma cidade com poucas construções, um comércio bastante pequeno. E aqui nós observamos aqui nessas 3 fotografias, né? Fotografias de cidades menores. E aí, todo o conjunto dessas cidades, né? Essas cidades juntas, elas formam uma rede urbana, né? Pois elas estão interligadas umas com as outras, né? Uma cidade, ela acaba dependendo sempre da outra. Tanto a cidade grande acaba dependendo muitas vezes da cidade pequena, como, por exemplo, na agricultura, na pecuária, né? Nessas matérias-primas que são essenciais para o bom funcionamento do comércio. Como as cidades pequenas acabam também dependendo das cidades grandes em alguns serviços que não são ofertados nas cidades, não são oferecidos nas cidades menores. Então, o conjunto formado pelas diferentes cidades de uma área, como um país, por exemplo, é conhecido como rede urbana. O termo rede é usado pelo fato de essas cidades estarem interligadas umas às outras pelos meios de transporte ou pelos meios de comunicação. De que forma? Para a gente chegar, nós que moramos em uma cidade menor, para chegar em uma cidade maior, nós precisamos do meio de transporte, precisamos de um carro, de um ônibus para se locomover, para sair daqui e ir para uma cidade maior. Ou então, né, as comunicações, nós podemos estar interligada com essas cidades maiores pelos meios de comunicação, conversando com pessoas que vivem nas cidades maiores, realizando compras online, compras nos sites, né, nessas cidades maiores. Então, o conjunto dessas cidades, elas formam uma rede urbana, uma rede porque estão interligadas, uma cidade depende da outra. Podemos ver aqui, olha, né, essa interligação, né, de uma cidade, né, cidade menor, que depende de uma que é maior que ela, que depende de uma que é bem maior do que ela. Então, essas cidades, elas estão interligadas, né, elas estão ligadas umas às outras, formando uma rede urbana, né, que uma precisa da outra, certo? Esse ciclo, ele continua assim, olha, acontecendo dessa forma, uma sempre precisando da outra, tá bem? Então, a rede urbana é isso, é uma cidade estar interligada à outra. E aí, com tudo isso, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenham conseguido compreender o assunto. Caso surja alguma dúvida, podem voltar a esse vídeo, assistir mais uma vez, para assimilar melhor o conteúdo, né? Hoje nós falamos sobre o êxodo rural, a saída do campo para a cidade. Nós falamos sobre os problemas que surgiram nas cidades devido ao crescimento dessa população. Nós falamos sobre as características, a estrutura das cidades maiores, das cidades menores. E assim, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido muito bem o assunto. E nós finalizamos nossa aula por aqui. Um beijão e até a próxima semana.